Olá, cursista da disciplina Noções de Projetos Estruturais. Espero que tenha assistido às aulas anteriores sobre desenho técnico e desenho arquitetônico, pois precisaremos resgatar as noções de projetos já apresentadas. Então, mais uma vez, seja bem-vindo e nos acompanhe. A construção civil envolve diversos profissionais com especialidades diferentes e a legalidade dos serviços prestados no Brasil exige um responsável técnico, por meio da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, um documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Para saber mais sobre as profissões e a sua regulamentação, acesse o site do CREA. E se você deseja seguir na carreira da engenharia, ou se você já é estudante de curso técnico ou superior, procure o CREA Júnior, que tem uma programação especial de aproximação entre o CREA e os futuros profissionais. E por falar em responsabilidade, nesta aula iremos enfatizar a importância do projeto estrutural para se construir obras seguras, duráveis e de boa qualidade. Me acompanhe no slide. A NBR 6118 de 2003 é uma norma técnica de projeto estrutural de concreto. O projeto estrutural deve proporcionar as informações necessárias para a execução da estrutura. A estrutura é a parte resistente da construção e tem as funções de suportar as ações e transmitir os esforços para o solo. São considerados elementos estruturais complementares as escadas, caixa d'água, muros de arrimo, marquises, por exemplo. E os elementos estruturais principais são laje, viga, pilar e fundação. Imagine um piano atuando sobre uma laje. Tendo seu carregamento sendo transferido para as vigas e depois para os pilares e, por fim, sendo suportado pela fundação no solo. As lajes são placas que recebem as cargas permanentes, o peso próprio da construção, além das ações de uso da edificação. A laje transmite os esforços para os apoios, trava os pilares e distribui as ações horizontais entre os elementos de contraventamento. Contraventamento é um termo utilizado em construção civil para se referir a um sistema de proteção contra a ação do vento nas laterais da edificação, quando ela é de grande porte. Também pode ser entendido como um sistema de ligação entre elementos principais de uma estrutura, para aumentar a rigidez do conjunto. Já as vigas são barras horizontais, que delimitam as lajes, suportam as paredes e recebem ações das lajes e de outras vigas, e transmite tudo para os apoios. Os pilares são barras verticais, que recebem as ações das vigas, lajes e andares superiores e transfere tudo para os elementos inferiores ou para a fundação. Esses elementos de barra estão sujeitos à flexocompressão, flexão e compressão, fornecendo apoio às vigas. Por fim, a fundação. Ela é composta de elementos como blocos, lajes, sapatas, vigas e estacas. A fundação transfere os esforços para o solo. A implantação da construção envolve a utilização dos mais diversos materiais, tais como o concreto armado, as alvenarias de tijolos ou blocos, as esquadrias metálicas e também as de madeira, os revestimentos, o telhado, as instalações elétricas e hidráulicas e outros materiais. Devem ser considerados vários aspectos no projeto de uma construção, como, por exemplo, o projeto de arquitetura, incluindo a estética e a funcionalidade de uso. É importante
no acabamento final, a estrutura ser revestida, embutindo as vigas e os pilares nas alvenarias, sem deixar reentrâncias visíveis, conhecidas como dentes de parede interna. Nessa exigência, os elementos estruturais devem ser os mais uniformes possíveis em relação à sua geometria. Em relação à funcionalidade, um aspecto importante é o posicionamento dos pilares na garagem. Com a necessidade crescente de números de vagas para estacionamento, deve ser feita uma análise minuciosa dos pavimentos de garagem, de modo a aumentar ao máximo a quantidade de vagas, sempre procurando obter vagas de fácil estacionamento e também de fácil manobra. Já o projeto de estruturas, a preocupação é segurança e estabilidade. E o projeto das instalações, ele deve pensar nos detalhes de embutimento, de manutenção da parte elétrica e hidrossanitária, sem comprometer, é claro, a estrutura do prédio. Normalmente, os materiais utilizados em uma construção podem ser divididos em dois conjuntos: partes resistentes, constituindo a estrutura da construção, e partes consideradas não resistentes, constituindo o enchimento da construção, aqueles materiais responsáveis pela forma e pelo aspecto da construção, como as alvenarias, as paredes, as esquadrias e os revestimentos. Como as vigas delimitam os painéis da laje, suas disposições devem levar em consideração o valor econômico do menor vão das lajes, que, para as lajes maciças, é da ordem de 3,5 a 5. O posicionamento das lajes fica então praticamente definido pelo arranjo das vigas. Então, vamos falar um pouco mais sobre a parte resistente, em especial sobre os elementos estruturais básicos de concreto armado. A laje é um elemento estrutural geralmente horizontal, constituindo os pisos dos compartimentos. A laje suporta diretamente as cargas verticais do piso, sendo a placa solicitada predominantemente a flexão. A laje é um elemento plano, apoiado em um contorno pelas vigas, recebendo as cargas do piso, que são ações gravitacionais, conhecidas como peso, transferindo o esforço para as vigas de apoio. A viga é um elemento que se comporta como uma barra, geralmente horizontal. A viga vence os vãos entre os pilares, dando apoio às lajes, às alvenarias de tijolos e, eventualmente, a outras vigas, quando é solicitada, sempre a flexão. A viga se apoia em pilares e geralmente fica embutida nas paredes, transferindo para os pilares o peso da parede apoiada, diretamente sobre ela, além das reações nas lajes. O pilar é um elemento que se comporta também como uma barra, porém na vertical. O pilar garante o pé direito, fornecendo apoio às vigas e é solicitado predominantemente a forças de compressão. Vale lembrar que as ligações rígidas existentes entre os diversos elementos acarretam a presença de outras solicitações, além da flexão, da tração e da compressão. As lajes maciças são moldadas no local da obra e necessitam de formas, onde serão preenchidas com armadura e concreto. Após a secagem total, a estrutura de madeira é retirada. É uma estrutura muito resistente e menos suscetível às fissuras, porém tem custo elevado em relação às outras opções de construção de laje. As lajes nervuradas
são moldadas no local, ou nervuras pré-moldadas são utilizadas, cuja zona de tração é constituída por nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte. É constituída por um conjunto de vigas que se cruzam. O desenho formado pelo preenchimento dessa laje é exatamente a descrição do nome, nervuras. Esse desenho é formado por conta da armação que é montada para sustentação. As nervuras têm preenchimento que não precisa ser exatamente de concreto e pode ser feito com isopor, tijolo, etc. Este modelo de estrutura costuma ser utilizado em grandes vãos e com altura relativa e tem como vantagem a economia no uso de concreto. Resultantes da eliminação do concreto abaixo da linha neutra, elas propiciam uma redução no peso próprio e um melhor aproveitamento do aço e do concreto. Observe o desenho. A resistência à tração é concentrada nas nervuras e os materiais de enchimento têm como função única substituir o concreto, sem colaborar na resistência. Esse elemento estrutural terá comportamento intermediário entre uma laje maciça e uma grelha. As evoluções arquitetônicas que forçam o aumento dos vãos e o alto custo das formas tornaram as lajes maciças desfavoráveis economicamente, na maioria dos casos. Daí a alternativa da laje nervurada ganhou o mercado. Na laje cogumelo, a estrutura é apoiada diretamente em pilares com capitéis. E não utiliza vigas. Para garantir a sustentação e evitar o efeito punção, que é o risco do pilar exercer força e furar a laje, já que não tem a viga, a ponta do pilar recebe uma estrutura maior e mais reforçada, que é o capitel, feito a partir da maior concentração de ferro e mais espessura nos pontos de apoio. Quem escolhe pelo tipo cogumelo tem algumas vantagens, como mais fácil de executar, pode ser utilizada com o pé direito mais alto e permite com mais facilidade a passagem de dutos e tubulações. Agora as lajes pré-moldadas ou pré-fabricadas. São mais econômicas e rápidas de montar, utilizando vigotas e lajotas. O material é produzido em uma fábrica e dispensa uma quantidade muito grande de madeiramento para sustentação. Vamos falar de fundações? A fundação transfere ao solo as cargas provenientes dos pilares, considerando as características mecânicas envolvidas. Dessa forma, as ações atuantes na edificação devem ser transmitidas à camada resistente do solo, por meio de elementos estruturais de fundação. As fundações podem ser classificadas em rasas ou profundas. As fundações diretas, superficiais ou rasas ocorrem quando a transferência de carga se dá a pequena profundidade. Constituída essencialmente por sapatas e radiers, observe. O radier é uma placa que recebe a carga distribuída e transfere diretamente ao solo. A sapata tem uma carga concentrada e a base alargada para a transferência dos esforços para o solo. E a sapata corrida pode receber vários pilares no seu comprimento. São empregadas quando o terreno apresenta um solo superficial com resistência relativamente elevada e baixa compressibilidade. Nesses tipos de fundações, as ações são transmitidas ao solo predominantemente pela base. Já nas fundações indiretas ou profundas, por exemplo,
estacas e tubulões, transferem a carga do pilar para grande profundidade. E o elemento estrutural intermediário na fundação chama-se bloco. As fundações profundas são utilizadas quando não é viável o emprego de fundações diretas. Em uma fundação profunda, a carga pode ser transmitida predominantemente pela base, por atrito lateral ou das duas formas. Estrutura predial e fundação. A concepção da estrutura de um edifício consiste no estabelecimento de um arranjo adequado de vários elementos estruturais do edifício, de modo a assegurar que o mesmo possa atender às finalidades para as quais foi projetado. Em virtude da complexidade das construções, uma estrutura requer o emprego de diferentes tipos de peças estruturais, adequadamente combinadas para a formação de um conjunto resistente. A título de exemplo, pode-se citar o cuidado que deve ter ao verificar a localização das vigas nas regiões de banheiro ou na área de serviço, onde um engenheiro que cuida do projeto hidráulico muito provavelmente procurou localizar pontos para a passagem de dutos de esgoto e instalações de água fria e quente. Nos casos de edifícios comerciais, constituídos por pavimentos tipo, o projeto arquitetônico feito para essa finalidade é pouco alterado, ou seja, deve ser destinado o subsolo para a área de garagem, térreo para a recepção e acesso a elevadores e escada. Pavimentos tipos com distribuição arquitetônica compatível com a finalidade do edifício. Existem casos de edifícios com utilização mista, isto é, parte dele é de utilização comercial, por exemplo, do primeiro ao quarto andar, e os andares seguintes são de utilização residencial. Usualmente, as distribuições arquitetônicas dos andares tipo não são compatíveis, exigindo posições diferentes para os pilares em cada andar tipo. A relação arquitetônica e estrutural. A superestrutura deve levar em conta a finalidade da edificação e atender, tanto quanto possível, às condições impostas pela arquitetura. O projeto arquitetônico representa, de fato, a base para a elaboração do projeto estrutural. Ele deve prever o posicionamento dos elementos de forma a respeitar a distribuição dos diferentes ambientes nos diversos pavimentos. Na concepção da estrutura, uma das principais preocupações do engenheiro estrutural deverá ser a interação com os demais projetos, em especial com o arquitetônico, o qual direcionará grande parte das decisões tomadas. Alguns cuidados devem ser tomados, como a previsão de juntas de dilatação, sendo qualquer interrupção do concreto com a finalidade de reduzir as tensões internas que possam resultar em impedimentos a qualquer tipo de movimentação da estrutura, principalmente em decorrência de retração ou abaixamento da temperatura. Evidentemente, a estrutura deve também ser coerente com as características do solo, no qual ele se apoia. Alguns níveis recebem nomes especiais, tais como o subsolo, destinado a áreas de garagem, o pavimento térreo, destinado à recepção, salas de estar, jogos, festas, piscinas, áreas de recreação. Também conhecido como pilotis, quando está elevado em relação ao nível da rua. Ficam só os pilares. O pavimento tipo, que se repete igualzinho em outros andares e é destinado aos apartamentos, com vários cômodos previstos no projeto.
o ático, pavimento menor e mais recuado que os demais, no topo dos edifícios. Destinado a abrigar máquinas, reservatórios, depósito e outros. Em alguns projetos, os ambientes sociais se localizam na cobertura do edifício, querendo um projeto estrutural compatível para o pavimento de cobertura. Normalmente, a área destinada à escada e os elevadores são comuns em todos os andares e nesta área, em níveis diferentes, ficam a casa de máquinas para elevadores e reservatórios elevados, não havendo nessas regiões interferências do posicionamento dos pilares. A escada que sobe em uma caixa até o último andar. A mesma coisa o elevador. Pode-se também adotar pilares parede na região dos elevadores, com a finalidade de melhorar a resistência do edifício com relação às ações horizontais, ações do vento, desaprumo do edifício ou ações sísmicas. Dessa forma, o projeto estrutural deve estar em harmonia com os demais projetos, tais como o de instalações elétricas, hidráulicas, telefonia, segurança, som, televisão, ar-condicionado, computadores, ou seja, deve existir a compatibilização do projeto estrutural com os demais projetos da edificação, de modo a permitir a coexistência, com qualidade e todos os sistemas. Por esse motivo, as várias áreas técnicas envolvidas no projeto costumam fazer anteprojetos, que, posteriormente, são analisados em conjunto para que se estudem as compatibilizações necessárias. Como, por exemplo, deve-se verificar a localização de vigas nas regiões dos banheiros e área de serviço, onde o engenheiro que cuida do projeto hidrossanitário deverá localizar pontos para a passagem de dutos de esgoto, das instalações de água fria e quente e das águas pluviais, aquelas águas de chuva coletadas na cobertura e direcionadas à rede de drenagem pública. Pilares na garagem. A integração entre o projeto estrutural e o arquitetônico é indispensável para o melhor aproveitamento das garagens, o maior número de vagas e espaço adequado para manobras. As áreas destinadas às garagens, que normalmente são localizadas no subsolo, e em alguns projetos no subsolo e também no pavimento térreo, determinam as posições de pilares compatíveis com áreas de manobra e de estacionamentos. Em alguns casos, as posições dos pilares dos subsolos não são compatíveis com a distribuição de pilares estudadas para o pavimento tipo. Nesta situação, é usual, embora deva ser evitado, projetar-se uma estrutura de transição, responsável por transferir as ações dos pilares posicionados de acordo com o projeto arquitetônico do andar tipo, para pilares posicionados segundo a compatibilidade com os projetos arquitetônicos do andar térreo e do subsolo. A contenção de solo. Deve-se prever ainda estruturas de contenção de terra nos subsolos, podendo ser empregados, por exemplo, muros de arrimos convencionais ou cortinas de elementos pré-moldados de concreto. Pórticos. Os sistemas estruturais consistem na reunião de elementos estruturais de concreto, de aço, além de materiais mistos, como madeira, para que eles trabalhem de forma conjunta para resistir às ações atuantes no edifício e garantir a sua estabilidade. No caso de edifícios de múltiplos andares, quanto maior a altura, que a edificação pode ser considerada esbelta, maior será a responsabilidade de uma escolha apropriada da forma estrutural. No Brasil, pode-se dizer que os sistemas estruturais mais empregados para edifícios em concreto
de 15 a 20 pavimentos são estruturas de pórticos e estrutura de pórticos com núcleos de rigidez ou paredes estruturais. Os sistemas em pórticos podem ser entendidos como uma associação de pórticos planos, nos quais são constituídos por vigas e pilares conectados rigidamente. A estabilidade global do edifício é conferida por pórticos planos, dispostos nas duas direções, que formam ângulos de 90 graus. Quer dizer, ortogonais, constituindo um pórtico tridimensional. Além dos pórticos, o sistema pode apresentar um núcleo estrutural rígido, composto por pilares de grande inércia nas caixas de escadas ou em elevadores. O sistema também pode apresentar um núcleo estrutural rígido, composto por pilares parede, colocados em posições adequadas para melhor enrijecimento lateral do edifício. Compare o comprimento de um pilar parede e de outros pilares mais comuns e nas extremidades. A resistência às ações horizontais é fundamental para se evitar comprometimento da estrutura pela ação de ventos fortes, desaprumo ou efeitos sísmicos, aqueles que balançam a estrutura predial quando ocorre movimentação na base do terreno natural. Por exemplo, os terremotos no Japão ou os tremores de terra aqui em Montes Claros. E com relação às decisões que influenciam o comportamento dos elementos estruturais, merecem ser destacadas as seguintes considerações. A transferência de carga deve ser a mais direta possível. Dessa forma, deve-se evitar, na medida do possível, a utilização de vigas importantes sobre outras vigas, chamadas de apoios indiretos, bem como o apoio de pilares em vigas chamadas vigas de transição. As dimensões contínuas da estrutura em planta devem ser, em princípio, limitadas cerca de 30 metros para minimizar os efeitos da variação de temperatura ou de retração do concreto. Assim, nas construções com dimensões em planta acima de 30 metros, é desejável a utilização de juntas estruturais ou juntas de separação, que decompõem a estrutura original em conjuntos de estruturas independentes entre si, para minimizar estes efeitos. Enfim, lançar a estrutura de um edifício em concreto é basicamente escolher o posicionamento adequado dos pilares, vigas e lajes, bem como determinar as dimensões iniciais, que é o pré-dimensionamento, de tais elementos estruturais. O bom lançamento estrutural é diretamente proporcional à vivência prática do engenheiro projetista. Dessa forma, recomenda-se que os estudantes iniciem pelo assunto do lançamento de pequenas estruturas, com formas simples, procurando gradualmente o melhor domínio do assunto. A escolha da estrutura de um edifício de andares múltiplos começa pelo pavimento tipo, fixando-se a posição de vigas e pilares, levando sempre em consideração a posição da caixa d'água e a qual coincide, em boa parte dos casos, com a caixa de escadas.
Com a estrutura do pavimento tipo já resolvida, deve-se verificar se a posição dos pilares pode ser mantida em outros pavimentos. Nesta análise são considerados aspectos estéticos e funcionais nas garagens, no pilotis, salões de festas, o playground, que é a área de lazer e diversão, etc. Caso não seja possível manter a posição dos pilares, tenta-se reformular a estrutura do pavimento tipo, até compatibilizar a posição dos pilares com outros pavimentos. Algumas recomendações podem ser seguidas, se aplicáveis ao projeto de concreto armado, com uma concepção estrutural usual, ou seja, sistema estrutural com laje, viga e pilar, e com pequenas sobrecargas de utilização, tais como os edifícios comerciais e os residenciais. Me acompanhe na leitura do próximo slide. Recomendações. Posicionar os pilares, de preferência, nos cantos das edificações e nos encontros das vigas. Procurar distanciar os pilares entre 2,5 e 6 metros. Escolher regiões não muito nobres no pavimento tipo da edificação para o posicionamento dos pilares, que podem ser os cantos dos armários embutidos, atrás das portas, embaixo da escada, evitando que os mesmos fiquem aparentes em salas ou dormitórios. Verificar se as posições lançadas no pavimento tipo são aceitáveis com o térreo e a garagem no subsolo. Essa estética é menos importante para o térreo, em favor de um melhor posicionamento dos pilares no pavimento tipo. Quanto à garagem, é mais difícil compatibilizar as melhores posições estruturais dos pilares, como os boxes, sendo primordial o entendimento entre engenheiros, calculistas e autores do projeto arquitetônico. Procurar sempre que possível o posicionamento das vigas, de tal forma que as mesmas formem pórticos com os pilares, a fim de enrijecer a estrutura, principalmente na direção da menor dimensão em planta do edifício. Outra recomendação: procurar lançar vigas onde existam paredes, evitando que as mesmas fiquem aparentes, contribuindo para o aspecto estético. Entretanto, não é obrigatório lançar vigas sobre todas as paredes. Eventualmente, uma parede poderá apoiar-se diretamente na laje, devendo-se fazer as devidas verificações na laje, em virtude do carregamento introduzido pela parede. E quando existirem paredes leves, por exemplo, paredes de gesso, gesso acartonado e divisórias, a tarefa do lançamento de vigas torna-se mais flexível. Verificar a real necessidade de rebaixamento de uma laje em relação à outra. Às vezes, o rebaixamento é necessário quando se tem que embutir tubulações hidrossanitárias, elétricas, de comunicação nessas lajes. Repare o desenho. Aqui está a viga e a laje. E aqui está a parede embutindo essa peça estrutural. Nesse caso aqui, foi embutido com um forro falso a tubulação. E nesse caso aqui, a laje foi rebaixada em relação ao outro nível de laje. Atualmente, para esconder as tubulações, há a preferência de utilização de forros falsos, em contrapartida à opção do rebaixamento. Isso deve principalmente à facilidade de eventuais consertos ou manutenção nas instalações prediais. Quanto aos limites dos vãos das lajes,
No caso de concreto armado, em geral, pode-se adotar 2 a 5 metros para o menor vão de lajes armadas em uma direção e 3 a 5 metros para maior vão de lajes quando armadas em 2 direções. Lajes de vãos muito pequenos resultam em grande quantidade de vigas, tornando elevado o custo com as formas. Lajes com vãos muito grandes podem requerer espessuras elevadas e de grande quantidade de armaduras. Além disso, a verificação do estado limite de deformações excessivas pode ser crítico. O engenheiro estrutural tenta evitar isso, para vencer grandes vãos, e torna-se mais viável a utilização de proteção. Proteção, em casos específicos de grandes vãos, por exemplo, pode ser aplicada proteção para melhorar o desempenho da estrutura, seja em termos de resistência, seja para controle de deformações ou de fissuras, conhecidas como trincas. No concreto armado, a armadura não tem tensões iniciais, por isso é denominada armadura frouxa ou armadura passiva. Já no concreto protendido, pelo menos uma parte da armadura tem tensões previamente aplicadas, denominada armadura de proteção ou armadura ativa. O desenho estrutural de lajes é composto pelo desenho da armadura e também o desenho das formas. O desenho das vigas. Observe a geometria de uma viga normal, de uma viga semi-invertida e de uma viga invertida. O detalhamento é composto pelas dimensões e as armaduras, que são calculadas pelo projetista. Também é inserido uma seção transversal para detalhar a armadura. E o projeto estrutural acompanha quadros de dimensionamento e quadro de resumos. O desenho dos pilares, podemos ver que existem pilar de canto, pilar externo, pilar de borda. Também acompanha detalhamento da seção do pilar, as suas formas e outros detalhamentos. O desenho estrutural de escadas. Existe uma fórmula para dimensionar os pisos e os espelhos. E a armadura também tem toda uma norma técnica que explica como fazer esse dimensionamento em segurança. Trata-se de uma laje inclinada. Perceberam que o projeto estrutural acompanha muitas recomendações sobre dimensão, posicionamento, concreto e armadura? Agora espero que ao realizar desenhos estruturais de construção, você compreenda um pouco mais sobre o que está sendo representado pelos cálculos do engenheiro. Com isso, encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que você tenha gostado e que tenha compreendido as noções de projeto estrutural. Lembre-se que muitas dúvidas e também soluções surgirão somente com o estudo. Desenho é prática e a habilidade vem com o tempo. Acesse a sala virtual, resolva os exercícios dos livros didáticos, aqueles propostos também como atividades avaliativas, participe dos fóruns, poste as suas dúvidas e faça pergunta. Bons estudos e até a próxima aula!